a prisão invisível da infância. O amor de uma mãe deveria ser um lugar seguro. Mas, e quando esse amor vira uma prisão disfarçada? Poucas dores se comparam àquela que nasce no coração de uma criança quando sua própria mãe se torna sua primeira fonte de confusão emocional, medo silencioso e vergonha crônica. Ter uma mãe narcisista não deixa apenas marcas, deixa sequelas profundas, invisíveis, mas que ecoam por toda a vida. Essa ferida não sangra por fora, mas devasta por dentro. É um tipo de prisão emocional onde as correntes são feitas de culpa, manipulação, controle e amor condicional. Mães narcisistas não criam filhos, criam extensões de si mesmas. Elas não amam com entrega, mas com exigência. Elas não educam com empatia, mas com necessidade de adoração. Seus filhos crescem sem saber quem realmente são, pois viveram uma infância moldada para agradar, servir, silenciar. E o mais cruel, às vezes isso vem camuflado de cuidado, zelo, ou da clássica frase, tudo o que faço é para o seu bem. A Bíblia nos alerta sobre esse tipo de dominação disfarçada. Em 2 Timóteo 3:2 está escrito: porque haverá homens egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. Esse espírito egoísta não habita apenas em estranhos distantes. Às vezes habita dentro de casa, nas figuras que deveriam nos amar primeiro. C.S. Lewis também nos ensina: das coisas que mais envenenam uma alma, a pior é o amor distorcido, aquele que exige adoração e que destrói quem não se submete. Vamos direto ao ponto. Mães narcisistas não apenas machucam seus filhos, elas moldam a forma como eles se enxergam, se relacionam e até como percebem a Deus. Nos meninos, o impacto se revela de uma forma. Meninos criados por mães narcisistas muitas vezes crescem com uma masculinidade fragilizada, um senso de identidade corroído por críticas constantes ou por expectativas irreais. Tornam-se adultos que buscam mulheres parecidas com a mãe, mulheres dominadoras ou frias, repetindo o ciclo de submissão e rejeição. Ou, em outro extremo, tornam-se homens duros, frios, que escondem sua dor atrás de muros de indiferença, tentando nunca mais ser vulneráveis de novo. Nas meninas, as marcas tomam outro formato. Meninas criadas sob o domínio de uma mãe narcisista crescem com uma autoestima dilacerada. Aprendem a amar sendo invisíveis, a se calar para não incomodar e a competir com a própria mãe por aprovação. Muitas desenvolvem um senso de inadequação constante e vivem adultas tentando se provar, tentando ser boas o bastante para alguém que nunca reconheceu seu valor. Outras crescem temendo a maternidade, com medo de repetir o mesmo ciclo. E o que há em comum? Ambos, meninos e meninas, crescem com o sentimento de não terem sido realmente vistos ou amados por quem eram, mas apenas pelo que faziam, representavam ou podiam oferecer emocionalmente à mãe. Ambos carregam feridas de identidade, dificuldade, de confiar e uma enorme tendência a se colocar em relações desequilibradas, seja se anulando, seja buscando controle. A prisão emocional da infância se torna uma fortaleza na mente. Eles podem até sair da casa da mãe, mas a mãe não sai de dentro deles, e é por isso que precisamos falar sobre isso. Porque a cura começa quando damos nome à dor. Quando reconhecemos que honrar pai e mãe não é aceitar abuso emocional, mas confrontar com verdade e fé tudo aquilo que nos separa da nossa identidade em Cristo. Você não precisa mais viver sob esse jugo. A boa notícia é que Jesus veio para libertar os cativos, inclusive os cativos emocionais. O Evangelho não apenas perdoa o passado, mas restaura aquilo que foi distorcido na raiz. Nesta série, vamos olhar com coragem para essas feridas, entender o mecanismo dessas mães e descobrir, à luz da Bíblia e dos ensinamentos de C.S. Lewis,
como romper essa herança de dor e finalmente viver livres. Uma mãe deveria ser a primeira expressão do amor incondicional. Mas quando essa figura se torna narcisista, o que era para ser colo vira corrente, e essa corrente não se quebra facilmente. Crescer com uma mãe narcisista é ser treinado desde pequeno a duvidar da própria realidade e aceitar que amor vem com preço. Essas mães são mestres em manipulação emocional. Elas não gritam o tempo todo. Elas sussurram, sugerem, insinuam. São rainhas do "olha tudo o que faço por você", do "você me decepcionou de novo", ou do clássico "depois de tudo que eu sacrifiquei, é assim que você me trata". Esse jogo de culpa não é acidental, é estratégico. Como essas mães agem, elas manipulam através do medo, da culpa e da vergonha. Rebaixam a autoestima dos filhos para que eles nunca se sintam capazes de se afastar. Criam a falsa ideia de que o mundo lá fora é perigoso demais, de que ninguém os amará como ela ama. E assim, criam adultos frágeis, que se tornam presas fáceis para outros manipuladores. Algumas frases comuns de mães narcisistas incluem: "Você não seria nada sem mim. Você está exagerando como sempre. Você é muito sensível. Se não fosse por mim, você nem estaria aqui. Quem vai te aguentar do jeito que você é? Eu só te corrijo porque te amo". Essas falas, muitas vezes ditas com um tom de cuidado ou vitimismo, são como pregos fincados no coração da criança. Com o tempo, se tornam vozes internas. Como isso afeta meninos e meninas? Nos meninos, o efeito pode ser devastador para a masculinidade emocional. Ao crescer sob uma mãe dominadora que o diminui constantemente ou o transforma em um filho-marido, aquele que precisa atender emocionalmente a mãe, esse homem desenvolve dificuldade de impor limites e tendência a se anular em relacionamentos. Pode buscar mulheres abusivas, frias ou extremamente carentes. Ou por autoproteção, se torna emocionalmente inacessível, incapaz de vulnerabilidade. Nas meninas, a mãe narcisista se torna uma figura de comparação constante. Muitas vezes, há ciúme, competição e sabotagem emocional. A filha pode ser vista como uma ameaça à imagem da mãe. O resultado? Adultas inseguras, que sentem que precisam ser perfeitas para merecer amor. Muitas tornam-se codependentes, vivendo para agradar os outros, ignorando suas próprias necessidades. Outras temem ser mães, carregando dentro de si o receio de repetir os mesmos erros. Ambos os sexos, porém, desenvolvem feridas em comum: incapacidade de confiar plenamente, medo constante de rejeição, crises de identidade, dificuldade de se sentir suficiente, culpabilidade por colocar limites, uma voz interna crítica que nunca se cala. E o que a Bíblia diz sobre isso? O apóstolo Paulo, em Efésios 6:4, dá uma instrução poderosa. "E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor". Mães narcisistas não apenas provocam a ira, provocam a confusão, a culpa, ao medo. Elas não admoestam para libertar, controlam para prender. Podemos também olhar para a figura de Jezabel, no Antigo Testamento, 1 Reis 21, uma mulher manipuladora e dominadora que controlava o marido e promovia o caos onde reinava. O espírito de Jezabel é frequentemente usado como símbolo de controle emocional disfarçado de poder. Em muitos lares, esse mesmo espírito se manifesta, não apenas em esposas e líderes, mas em mães que usam seus filhos como marionetes emocionais. C.S. Lewis escreveu algo profundamente aplicável aqui. O orgulho não tem prazer em possuir algo, mas em possuir mais que os outros. O narcisismo materno é exatamente isso. O prazer de moldar e controlar uma vida apenas para se sentir superior. O problema na vida moderna. Hoje, com redes sociais, mães narcisistas têm ainda mais palco.
Elas não apenas dominam dentro de casa, mas usam seus filhos como troféus para o mundo. O filho é um projeto de imagem, a filha, um reflexo a ser lapidado para o aplauso externo. E qualquer tentativa de autonomia é vista como traição. Além disso, vivemos numa cultura que muitas vezes idolatra a maternidade de forma acrítica, tornando ainda mais difícil para as vítimas nomearem o abuso. Afinal, mãe é sagrada, mas nem toda mãe é santa. E ignorar esse fato é manter milhares de adultos cativos ao trauma infantil. Muitos ainda vivem na culpa. Mas ela me deu comida, me vestiu, em como posso chamá-la de abusiva. Mas o verdadeiro amor, segundo 1 Coríntios 13, não busca os próprios interesses, não se exaspera, não guarda rancor e tudo suporta com paciência. Se a sua infância foi marcada pela ausência dessas verdades, talvez você esteja, sim, lidando com o fruto de uma maternidade narcisista. Mas a boa notícia é: Deus não nos criou para sermos reféns emocionais de ninguém, nem mesmo de quem nos gerou. Na próxima etapa, vamos falar sobre a cura espiritual para essas feridas. Há caminho, a saída e, acima de tudo, a redenção para toda a história marcada pela dor. As feridas causadas por uma mãe narcisista não desaparecem com o tempo, elas se escondem. E muitas vezes, elas gritam mais alto na vida adulta do que na infância. Se não forem tratadas, continuam moldando relacionamentos, sabotando a autoestima e sufocando a verdadeira identidade que Deus colocou dentro de cada um. Mas aqui está, uma verdade poderosa. Cristo não veio apenas para perdoar pecados, ele veio para curar corações partidos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Lucas 4:18, Jesus sabia que existiriam pessoas com o coração dilacerado por figuras que deveriam protegê-las. Ele sabia que a dor mais profunda, muitas vezes, não vem do estranho, mas do colo que virou prisão. A primeira cura. Nomear a dor. Muitos filhos de mães narcisistas enfrentam uma batalha espiritual silenciosa. A dúvida se o que sentiram é válido. Será que estou exagerando? Ela só queria o meu bem, certo? Nomear o abuso é o primeiro passo para quebrar a mentira. E a verdade, como disse Jesus, é libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Reconhecer que houve manipulação, que houve controle, que faltou amor genuíno. É doloroso, mas essencial. O Evangelho não encobre o pecado, ele o expõe para curar. A segunda cura, separar identidade da dor. Filhos de mães narcisistas crescem tentando agradar, justificar sua existência, provar seu valor. Isso gera adultos fragmentados, que carregam culpas que não são suas. Mas em Cristo, nossa identidade é redefinida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Você não é o que sua mãe disse que você era. Você é quem Deus diz que você é. C.S. Lewis escreveu. Olhe para o orgulho e encontrará miséria. Olhe para Deus e encontrará você mesmo. A cura começa quando paramos de nos enxergar através dos olhos feridos de quem nos criou e começamos a nos ver pelos olhos daquele que nos formou. A terceira cura. Perdoar sem se submeter. Perdão é um tema delicado aqui. Muitos confundem perdão com reconciliação ou submissão contínua ao abuso. Mas perdoar não é esquecer o que aconteceu. É soltar o veneno que nos foi injetado. Jesus nos ensinou a perdoar, sim, mas também a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Isso significa que você pode perdoar sua mãe sem permitir que ela continue te manipulando. Perdoar é uma escolha espiritual.
Reconciliar só se houver arrependimento genuíno e segurança emocional. Paulo ensina: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Ou seja, paz é um alvo, mas não um mandamento a qualquer custo. A quarta cura: lidar com o eco interno. Muitos filhos de mães narcisistas desenvolvem uma voz interior crítica. A voz que diz: você nunca faz o suficiente. Você não é digno de amor, ninguém vai te entender. Essa voz precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Renovar. A mente é um processo espiritual. Envolve substituir as mentiras internalizadas pela verdade do Evangelho. Ao invés de você é insuficiente, declare: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ao invés de ninguém vai te amar, lembre-se: com amor eterno te amei. Jeremias 31:3a. Cura é diária, como um bálsamo aplicado todos os dias. A quinta cura: estabelecer limites santos. Jesus amava a todos, mas não era acessível a todos o tempo todo. Ele se retirava, dizia não, confrontava manipulações. Ele não foi codependente nem permissivo. Se você cresceu sem saber colocar limites, é hora de aprender. O limite saudável é espiritual. É um sinal de que você entende que seu corpo, tempo, emoções e vida pertencem a Deus, não ao controle de ninguém. Lembre-se, dizer não à opressão também é um ato de adoração. É dizer sim à liberdade que Cristo comprou por você. Caminho prático de cura. Ore por discernimento espiritual. Peça a Deus que revele os laços invisíveis que ainda te prendem. Leia e medite na palavra, com foco em identidade. Salmo 139, Efésios 1, Romanos 8. Textos que reafirmam quem você é em Cristo. Busque ajuda segura. Pode ser um pastor, conselheiro cristão ou terapeuta cristão. Alguém que te ouça sem invalidar sua dor. Estabeleça limites com sabedoria e amor. Não se sinta culpado por se afastar de situações abusivas. Rejeite a voz da culpa e do medo. Quando ela vier, confronte com a verdade. Deus não me deu o espírito de medo. 2 Timóteo 1:7, C.S. Lewis disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Se essa dor está gritando dentro de você, talvez seja o chamado de Deus para algo novo. Não para que você viva em revolta, mas para que você viva em redenção. Você não precisa repetir a história. Você não precisa viver com medo de ser mãe ou pai. Você pode ser a geração que quebra o ciclo. Cristo não é apenas libertador do pecado. Ele é restaurador da dignidade. E se hoje você escolher caminhar com Ele, saiba, o que a sua mãe quebrou, Deus pode reconstruir. E o que ela tentou aprisionar, Deus libertará. Amém. Na próxima parte, vamos falar sobre como viver essa verdade nos dias atuais, com passos práticos para a reconstrução emocional e espiritual. Você está no caminho certo e não está sozinho. O Pai que você sempre precisou, sempre esteve aqui. Se você cresceu sob o domínio de uma mãe narcisista, talvez tenha aprendido ainda na infância que amor é condicional, que afeto vem com cobranças, que sua dor não tem espaço, porque tudo gira em torno do humor, da aprovação e do controle de alguém. Na fase adulta, essas feridas aparecem em formas silenciosas: baixa autoestima, relacionamentos disfuncionais, medo de errar, hipervigilância emocional ou até dificuldade em confiar em Deus como Pai amoroso. Mas viver essa verdade e não mais a mentira do trauma é possível. Exige coragem, fé e, acima de tudo, reconhecimento espiritual de quem você é em Cristo.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. De 2 Coríntios 5:17. Reconheça os padrões invisíveis que você repete. A primeira forma de viver essa verdade é identificar o ciclo que se repete. Homens criados por mães narcisistas frequentemente se tornam emocionalmente reprimidos, hipersensíveis à crítica ou buscam validação constante de figuras femininas. Às vezes, se tornando maridos submissos demais ou homens que fogem de vínculos profundos. Já as mulheres tendem a desenvolver um senso distorcido de valor, tornando-se perfeccionistas, autoculpadas ou até repetidoras do mesmo padrão em suas maternidades. Ambos carregam em comum a ferida de não serem vistos como são, mas como alguém queria que fossem. Reconhecer esse padrão é o início da quebra. E para isso, você precisa parar e refletir. Eu sou livre para ser quem sou ou ainda busco agradar minha mãe internamente? Meus relacionamentos são saudáveis ou repetem dinâmicas antigas? Essa reflexão traz luz. E onde há luz, a escuridão perde força. Estabeleça limites sem culpa. Uma das maiores dificuldades de filhos de mães narcisistas é dizer não. Foram ensinados a se sentirem egoístas por se priorizarem. Mas colocar limites não é egoísmo, é obediência ao chamado de cuidar do templo do Espírito Santo, que é você. Jesus nos ensina sobre o equilíbrio entre amor e limite. Ele sabia se retirar quando necessário, sabia confrontar sem agredir, sabia dizer, minha hora ainda não chegou. João 2:4. Mesmo diante de pressões familiares. Viver essa verdade é aprender a dizer, eu te amo, mas não posso aceitar esse tipo de tratamento. Não vou participar dessa manipulação. Meu valor não depende da sua aprovação e não se sentir culpado por isso. Cuidado com os erros comuns na jornada de cura. Erro 1. Querer confrontar sem preparo. Muitos, ao descobrirem o narcisismo materno, tentam confrontar de forma impulsiva, o que gera mais dor e resistência. A mãe narcisista raramente reconhece seus erros. Espere cura interna antes de buscar confrontos externos. Erro 2. Espiritualizar o abuso. Frases como, mas é sua mãe, Deus manda honrar, são perigosas se usadas para justificar a dor contínua. Honrar não é se submeter ao abuso. Honrar pode ser manter distância com respeito, orar por ela e não revidar no mesmo espírito. Erro 3. Achar que o tempo sozinho cura. Tempo sem ação consciente apenas esconde o problema. Cura exige intenção. Terapia cristã, discipulado, oração, leitura bíblica direcionada, grupos de apoio, passos ativos para restaurar o interior. Substitua as mentiras por verdades bíblicas, frases que mães narcisistas dizem e como enfrentá-las. É com a palavra, você é sensível demais. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Você nunca faz nada direito. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você é um fardo para mim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Substitua a crítica que internalizou por afirmações da palavra. Declare em voz alta. Medite nelas. Renove sua mente. Cerque-se de pessoas saudáveis e espiritualmente maduras. Você precisa de novos referenciais. Busque relacionamentos baseados em respeito, verdade e liberdade. Deus deseja cercar você com irmãos e irmãs espirituais que vão te lembrar diariamente. Você é amado, você é suficiente, você é livre. Versículo-chave para sua jornada. Ele cura os quebrantados de coração e sara as suas feridas. Salmo 147:3. Você pode ter vindo de um ambiente quebrado, mas Deus é especialista em restauração. Ele não apenas sara feridas, ele transforma cicatrizes em testemunhos.
E tudo o que foi usado para te aprisionar será usado para libertar outros, em nome de Jesus. Você está em reconstrução. Isso é um milagre em andamento. Continue. Ele está com você em cada passo, da ferida à liberdade. Quantas vozes do passado ainda ecoam dentro de você? Quantas decisões que você toma hoje ainda são moldadas por medos que nasceram lá atrás, quando tudo o que você queria era ser aceito, visto e amado por uma mãe que não sabia amar de forma saudável? Crescer com uma mãe narcisista deixa marcas profundas. Os meninos geralmente se tornam homens que têm medo de errar, buscam agradar a todo custo ou se isolam emocionalmente. Já as meninas carregam o peso de serem boas demais, sempre. O que foi usado para te silenciar, Deus pode usar para te levantar como uma voz de restauração. As feridas da infância não precisam definir a sua identidade. Seu passado pode explicar muita coisa, mas não pode mais comandar sua história. C.S. Lewis escreveu: as cicatrizes mostram onde estivemos, mas não ditam para onde vamos. Você pode hoje decidir parar de correr atrás da aprovação que nunca veio. Pode parar de sangrar por feridas que ninguém quis enxergar. E pode começar a se ver como Deus sempre te viu, inteiro, amado, restaurável. Chegou a hora de se libertar dessa prisão invisível. Não com ódio, mas com cura. Não com rebeldia, mas com revelação. Você é mais do que o reflexo de uma criação disfuncional. Você é imagem e semelhança de Deus. Perdoar não é esquecer, é deixar de carregar, é escolher o que fazer com a dor. E hoje, você pode entregar essa dor a quem pode lidar com ela. O Pai Celestial, que cura, que restaura e que transforma lágrimas em propósito. Que essa reflexão te desperte, te liberte e que você seja a geração que decide: em mim esse ciclo termina. Você não está sozinho, o céu está com você. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus. E até a próxima reflexão de Lewis. Se você puder, comente aqui embaixo. Você já viveu algo assim? Está conseguindo se curar? Dê coragem a alguém que está passando por isso agora. Sua experiência pode salvar vidas. Até mais.